Boa noite, boa noite. O pessoal vai entrando. Deixa eu convidar aqui as pessoas. Boa noite, pessoal. Deixa eu convidar aqui a galera para entrar. Aí, agora sim, boa noite. Boa noite! Tudo bem? Tudo e Vou você? botar só a Gisele aqui. Tudo certo, graças a Deus. Isso aí. Vamos esperando a galera entrar. Exatamente. Todo mundo. Os lápis entraram também. Isso aí. Agora E aí, sim, meu povo? agora sim. Bom, eu já coloquei a Gi aqui, mas Que delícia, hein? Nem começamos a live, já estamos com corações aí. Que delícia! Boa noite, meninas. Tudo bem? boa noite, Gi. Uhul! Meu Deus, uma live histórica. Totalmente histórica. Já Totalmente. ativaram o aviãozinho para chamar a galera? Isso, gente, por favor. Pega aviãozinho, manda aviãozinho para todo mundo, para a gente poder começar o nosso bate-papo aqui. Já estou toda conectada aqui, já fiz aqui umas anotações. Tem coisa para falar. Se deixar, a gente fica aqui até meia-noite. Ai, vai, a gente gosta, né? Verdade. A gente gosta, a gente gosta. Todos estão ouvindo bem aí, o áudio está chegando bem, galera comenta, deixa aí os comments pra gente. Deixa a gente saber se tá ok. Tem pessoas na live até de Aracaju, gente. Aracaju Nossa, brilhando aqui com a gente. Que delícia! Que é só uma das pessoas que eu acho que assim é a maior digital marketing que eu conheço na face do universo. Que legal! Ela está aqui com a gente, Laila Camila. Olha, isso é ótimo. Né? Agora vamos convidando o povo aí para entrar. Já mandei aqui meus aviões, vocês já mandaram os aviões? Sim, a gente vai começar dentro de 2 minutinhos, só para dar tempo da galera ir entrando e participando. Jucuane com a gente, ou seja, Sorocity presente também nesta live. Oba! Tem mais gente aqui mandando também, ó. Gisele, Marta, mandando oi pra gente. Carlos presente aqui, Carlos meus entrou. ex-alunos.
Ah, que delícia. Olha aí. É isso, a gente só faz live com gente que tem pessoas sensacionais junto com a gente. Porque se não for pra ser Exatamente. assim, a gente nem vem pra cá. Ui! Jornalista mais Nossa incrível conexão do tá boa, gente? Tá, por enquanto tá. Tá. Mas a Tá internet, bom. né? A É assim, às internet é assim vezes, mesmo. Então, porque pra mim tá cortando um pouco vocês. Não sei se é só pra mim. Eu acho que é a sua conexão. Eu acho que é a sua conexão. Eu vou. Gessiara entrou aqui com a gente. E sair e entrar de novo. Cláudia, o que você acha? Não sei, Camila. Você aí que é da tecnologia, Pode ser. né? De repente. Pode ser. Tem que ver se o sinal é do Wi-Fi ou se o sinal é 4G. Se for 4G, tentar mudar a posição. Ou se for o Wi-Fi, tentar mudar para o 4G para ver se melhora, não sei. Aí tudo depende, gente. Quando eu não tô vendo, não tem como falar exatamente qual a solução melhor. Padre André com a gente aqui. olha que bom. Ai, que delícia! Bastante gente. Débora aqui com a gente rezou por ela, Gi. Ela voltou. Verdade. Débora, que bom. Bem-vinda de volta. Ó, a Laila falou que a conexão da Cláudia tá travando, a nossa aqui tá tranquila. Então é a conexão lá em St. Charles. Mas a internet é assim, né, gente? Faz parte. É internet, Faz parte, gente. faz Conexão é parte. assim mesmo. É. O nosso último dia de novena, o penúltimo dia de novena foi a luz de velas e no 4G ali, pedindo a Deus para que desse tudo certo. Eu no 4G isolada aqui, com uma cama em cima de mim, mais um monte de parede, torcendo para ele não cair, mas deu tudo Verdade. certo. Deu muito bom. Verdade, é assim mesmo. Né? A Cláudia saiu, vamos ver se ela volta, eu coloco ela aqui. Sim. Ela caiu, mas não machucou, gente, fica tranquilo. Menos mal, né? É. Quanto isso, vamos. Só para descontrair. É isso aí. Bom, vamos aqui só falar aqui o que é o tema nosso. Então, nós vamos falar aqui das relações interpessoais, né? Que são relações interpessoais, então eu vou explicar daqui a pouquinho. Estou esperando ela entrar aqui, já entrou. Calma aí que eu fiz umas colas aqui, porque a cabeça tem que lembrar muita coisa. E As assim, relações interpessoais, como nós superamos esses nossos momentos de pandemia e tudo mais. Os lápis entraram, gente. E, enfim, e vamos falar de alguns temas bastante interessantes que faz sentido com tudo isso que a gente tem vivido, né? Sim. Há mais de um ano. Então, é mais um bate-papo. Se vocês quiserem mandar perguntas, mandar partilha com a gente aqui como foi para vocês, como vocês passaram por isso, como vocês superaram situações, o que vocês usaram, enfim. Então eu vou começar aqui com uma breve apresentação, porque nem todo mundo conhece todo mundo, né? Eu conheço todas, mas nem todo mundo conhece todo mundo. Então eu vou começar me apresentando. Eu sou a Camila. Eu atualmente trabalho na pastoral do Colégio Salesiano de São Paulo, Colégio Salesiano de Santa Terezinha e Liceu Coração de Jesus. E tenho formação na área de jornalismo, de design. Trabalhei com algum pessoal que está aqui na live, com umas pessoas que estão aqui na live, que eu falei que é a Laila, que entrou no Jovens Conectados, que é da Comissão Nacional para a Juventude da CNBB, né? Então, essa relação do jovem, essa relação de conexões, de estar com essa frente tecnológica, né? E principalmente nesse momento, é algo que também vai ser importante a gente trazer aqui. E aí eu convido as meninas a se apresentarem também, falar um pouquinho delas, para a gente poder dar o nosso pontapé inicial aqui. Ok. Quem começa? Posso falar? Vontade, pode. Já começou, vai, Andréia. É isso aí. Gosto, né?
Antes de me apresentar oficialmente, eu gostaria de agradecer. Agradecer a Camila, a Gisele, a Cláudia, por esse convite, por essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre tudo que a gente está vivendo, tudo que a gente viveu aqui nesse momento, nessa pandemia, na época do isolamento social. Então, gratidão. Gratidão também porque essa ideia veio após a novena, então eu tenho certeza que Nossa Senhora Auxiliadora, ela encaminhou este momento para estarmos aqui, né? Também sou salesiana, então o nosso coração sempre com Dom Bosco, com Nossa Senhora Auxiliadora, e eu digo que eu sou uma eterna aprendiz, né? Eu gosto muito de buscar esse aprendizado, eu trabalho com gestão de pessoas. Deu um delay aqui. E também sou apaixonada por cultura. É Amorim. Muito bem. Muito bem. Acho que posso. Posso, Gi? Pode. Beleza. Bom, então eu sou a Cláudia Zanquim, eu sou psicóloga e já passei por vários lugares, né? Estive com as meninas nos Salesianos também, no liceu. Atuo como profissional, né, da psicologia na área clínica, escolar, organizacional e estou aqui com vários dos meus ex-alunos, né? É uma gratidão imensa estar aqui, possibilitar esse lugar. E também agradeço imensamente as meninas, a Camila e a Gi, que tomaram a iniciativa, a Andréa, que tomaram a iniciativa desse encontro, né, desse nosso encontro, para que a gente pudesse trazer um pouco da nossa perspectiva diante dos processos da pandemia, né, de trazer um pouco da contribuição diversas áreas, dessa conexão, mas, sobretudo, no encontro da amizade, né? Acho que nós nos encontramos para além do processo profissional, e eu acho que esse tema também da amizade, dessa conexão de um suporte dos amigos também faz todo sentido, vem fazendo e faz todo sentido desse processo pela qual todos nós estamos passando, né? É isso. E eu sou a Gisele. É isso. Então, eu também trabalho com salesianos há 18 anos. Só pedir para a gente deixar o mic mutado quando estiver falando, o outro, só para não dar retorno, porque tá dando retorno aqui, daqui a pouco eu solto um sanduíche aqui, vai dar bom. Acho que dá? Então vamos lá. Sou a Gisele, trabalho com salesianos há 18 anos. Desde 2014, com Santa Terezinha, e 2017, Liceu Coração de Jesus. Em maio, né? Estamos em maio ainda, mas no início de maio, a Camila teve a brilhante ideia de fazermos uma novena em honra à Nossa Senhora Auxiliadora. O ano passado, enquanto pastoral, nós havíamos feito e tinha sido assim uma experiência incrível em todos os sentidos. E quando ela falou, então, eu pensei, com certeza, né, vamos fazer, foi incrível. E nós fizemos a novena e a cada noite na novena, quando terminávamos a novena, a gente tinha que partilhar e a gente partilhava como era bom. E nós começamos a perceber que, à medida em que íamos avançando nos dias da novena, caía a nossa ficha de que a novena estava acabando. E a gente pensava, e o que nós vamos fazer quando essa novena acabar? E aí foi interessante porque outras pessoas começaram a dizer a mesma coisa para nós, as pessoas que estavam acompanhando.
as pessoas que Nossa, estavam como que vai ser e acompanhando. tudo mais. Nossa, E aí como que nós vai ser começamos e a tudo mais. conversar e E aí pensamos nós realmente em começamos a fazer um outro conversar e encontro. pensamos realmente em fazer um outro E encontro. nesse encontro, com essa graça, E né? E nesse com essas encontro, com pessoas que essa são graça, né? sensacionais E com também. essas pessoas que Então, são sensacionais Andréia, também. Cláudia. Então, E Andréia, discutirmos um Cláudia, pouco mais, e conversarmos um pouco mais, na discutirmos um pouco verdade, mais, conversarmos um pouco para a mais, na gente verdade, né? também entender o Para a que gente essa também pandemia pode nos entender o trazer, que né? essa pandemia pode nos trazer. Enfim, então eu só agradeço a Enfim, todas. então eu só agradeço a todas. Muito bem, Gi. Muito bem, imagina. Eu que agradeço todas vocês. A conexão da Cláudia está um pouquinho instável, mas a gente vai superar isso, não tem problema, porque o áudio tá vindo legal, o áudio dá para ouvir, né? É só o vídeo mesmo que tá dando aí um pouco de delayzinho Acho que a Andréia caiu agora. Pois é. Cada hora é uma. Mas não machucou, tá, gente? Fica tranquilo. Cláudia, você não machucou a hora que você caiu, né? Não. Ah, então tá bom. Então, para a gente começar, deixa eu ver se a Andréia volta aqui. Gente, programa ao vivo é assim mesmo, é a primeira vez que a gente está fazendo isso ao vivo aqui, todas juntas. A gente decidiu em uma semana tudo isso. Por quê? Porque somos dessas, né? A gente vive assim, na aventura. E primeiro dizer que eu estou muito feliz da gente estar aqui reunidas. É um reencontro daquilo que a gente já viveu, né? No passado, não tão distante, né? De estarmos juntas discutindo exatamente isso. E dessa vez nós decidimos abrir para todos, então para toda uma internet, né? E você que está assistindo e que quer, acha que é importante para outras pessoas verem também, não perca tempo, clica no aviãozinho, vai indicando para as pessoas que a gente está aqui, que a gente está nesse bate-papo e que aqui a gente vai fazer mais, como a Cláudia disse, nesse encontro de amizade mesmo, da gente contar um pouquinho da nossa experiência e saber um pouquinho de vocês essa experiência de como foi e como tem sido, como temos passado, né? Para a gente começar, eu trago aqui uma introdução, como eu falei, eu ia falar do que eram as relações interpessoais, os relacionamentos interpessoais, que é a relação entre duas pessoas, ou mais de duas pessoas, em que elas têm um convívio ali mútuo, para interesses mútuos. Então, começamos os nossos relacionamentos interpessoais, as quatro, no profissional, e hoje temos um relacionamento interpessoal na amizade, né? Então, além do trabalho profissional que exercemos e que estamos, de certa forma, conectadas umas com as outras, também temos a relação da amizade aqui, né? E aí Aristóteles, eu já vou trazer aqui o lado filosófico da coisa, Aristóteles dizia que o homem, ele é um ser sociável por natureza. O que quer dizer isso? Que nós temos a necessidade de convívio em comunidade. O homem não consegue ser feliz sozinho, ele só consegue ser feliz quando ele tem outro. E se alguém falar que não, eu consigo ser feliz sozinho, é mentira, porque você precisou da sua mãe para vir ao mundo e você teve muito tempo, muita experiência com ela para poder ter essa relação. Ou mesmo que não tenha tido essa relação, mas teve relação com alguém para poder crescer, se desenvolver e ser o ser humano que você é hoje. Então, nós precisamos sempre de alguém junto com a gente, sempre. Isso daí não tem como contestar, não tem como entrar em questão. E aí a gente trouxe alguns temas para a gente abordar relacionados à pandemia. Então, nós passamos aí, já são 1 ano e 3 meses, se eu não me engano, um pouquinho mais, dentro de casa. Na teoria, óbvio, a gente saiu para as nossas necessidades, precisamos sair, mas na maior parte do tempo, já falei, eu decorei todos os quadrinhos que eu tenho na parede, porque na verdade eles são só 9 e eles vão se repetindo. Então eu já sei todos, porque fiquei muito tempo olhando esse cenário. O ano passado eu passei 8 meses sem sair de casa, literalmente. Eu saí de casa 3 vezes nesses 8 meses, que foi para trabalhar e só. E para resolver uma questão que foi aqui na minha rua mesmo, mas eu não saí desse quadrante. Então, tudo isso trouxe para mim bastante reflexão e oportunidades, mas eu falo disso mais para frente. Eu vou deixar aqui as meninas falarem também sobre isso, em outros âmbitos, em outros aspectos. Para a gente começar, eu vou trazer aqui um tema que é recorrente e que inclusive hoje está sendo discutido pelo Brasil inteiro, talvez até pelo mundo inteiro, porque tem aí manifestações ocorrendo no mundo inteiro, que é a questão do luto, né? Das perdas, de tudo isso que nós tivemos que passar em 1 ano. É muita coisa.
É muita informação para a gente processar e é muita coisa que a gente perde nesse aspecto. Por exemplo, a gente não tem a oportunidade de fazer a nossa despedida da maneira que seria correta, né? Então eu vou deixar aqui Cláudia, Andréia e Gisele comentarem sobre o assunto, tanto no âmbito da fé, quanto no âmbito da psicologia, no âmbito da terapia e no âmbito da experiência, porque vai ter experiência. Infelizmente, mas é o processo que a gente precisa passar. Muito bem. Foi interessante nós chegarmos nesse tema, né? Embora a morte tenha sido sempre, o ano passado tivemos, né, encontros específicos para que nós pudéssemos abordar esse tema. Falar sobre a morte ainda é um tabu. Entrar em contato com a morte, com o luto, ainda é um assunto extremamente difícil para todas as pessoas, independente da experiência que elas têm, independente, né, da profissão que elas exercem. Perder alguém, estar enlutado, independente, né, de quem é esse alguém, é um estado e um estar bastante complexo. E nós, né, quando decidimos fazer a live, nós estávamos bastante tocadas, não somente pelas questões que nos atravessaram de pessoas próximas, mas entendendo, né, o estado em que o Brasil, em que o mundo se encontra diante desse processo da pandemia. No melhor dos mundos, nós nunca imaginávamos que poderíamos passar juntos por uma questão tão avassaladora e tão intensa. E aí, somente para não me estender, o ano passado, quando entramos no processo da quarentena, que durou um ano e vem durando, né? Porque, embora nós tenhamos retomado algumas coisas, nós ainda estamos em casa e é importante ressaltarmos que quem puder ficar em casa, é importante ficar em casa, ainda é importante, né? De sair somente para pequenas coisas. Mas falando de um aspecto psicológico, nós tivemos que buscar recursos lá atrás, né? Em março de 2020, recursos que nós não imaginávamos que precisaríamos buscar. E aí, passado um ano, a minha pergunta que fica para quem está assistindo, para quem está aqui com a gente nessa live, né, vocês, que recursos ainda temos? O que a gente vem buscando para reciclar esses recursos e conseguir enfrentar tudo que ainda está por vir? E eu não estou dizendo, né, não estou fazendo uma visão pessimista, mas assim, o que nós já despendemos e que ainda precisamos buscar, e quais recursos são esses? O que vocês buscaram, né, ao longo desse tempo? Que recursos que vocês utilizaram? O que vocês estão fazendo para enfrentar tudo isso? Porque essa também é uma das nossas buscas, né? Acho que o nosso encontro aqui é também para que a gente se sinta cuidado, acariciado, né? Protegido, com outras alternativas, porque às vezes a gente fala, bom, eu não tenho mais recurso, eu cansei, eu estou esgotada, eu estou exaurida, eu não tenho mais onde buscar. O que vocês estão buscando, né? Para que a gente possa também trabalhar um pouco desse lugar e desse propósito de estarmos aqui juntas hoje. Isso, Andréa. Acho que você mutou o microfone, Andréa. Dá uma olhadinha. Melhorou? Joia! E eu quero trazer muito importante essa reflexão que você trouxe, né, Cláudia? E eu quero compartilhar um pouco da minha experiência. Nesta pandemia, eu vivi 2 lutos, né? Então, por falta de um, a nossa família viveu 2 lutos dos nossos pais. A nossa mãe faleceu menos de um mês.
E a gente nunca pensava passar sobre isso. Né, dois lutos, né, nessa pandemia. Normalmente a gente acha que é lá com o outro. E quando acontece com você, com a sua família, né? E assim, primeiro, o que sustenta, o que sustentou, e aqui eu não vou discutir credo, né? Mas é uma fé inabalável. Porque se você não tem fé, como que você vai dar conta de tudo isso? Então, trazendo já uma resposta, pelo que a Cláudia comentou, para mim, o primeiro recurso, uma fé inabalável, uma confiança em Deus, que Deus sempre prepara o que é melhor para nós nas nossas vidas e que a gente possa ter resiliência e aceitação. Né? Vivendo o luto é um desafio, e eu percebo muito no sentido de que nós fomos preparados a não falar sobre o luto. A gente estava conversando um pouquinho antes e eu percebo o quanto o carinho das pessoas que querem falar conosco, com a nossa família, mas muitas das vezes não sabe nem qual o recurso, como que né? Aí tem gente que fala para mim, André, não sei nem o que eu falo para você. Mas o que eu posso dizer é assim, uma fé inabalável, a oportunidade de olhar para esta situação como um aprendizado. Né? Eu olho a cada luto que eu vivi, né, em menos de um ano, quantas oportunidades de viver o amor incondicional, de viver o que realmente faz sentido para as nossas vidas, e aí traz muita reflexão. E pensando num processo de coaching que a gente olha o momento presente para definir o futuro, o quão é importante viver o momento presente. E via de regra, a gente está onde? Ou no passado ou no futuro, e não vive a essência, o presente. Se eu pudesse deixar uma mensagem assim, viva o presente hoje, ame todos os dias, perdoe sempre, que eu tenho certeza que tudo diminui, tudo fica menor. Então, como que você olha essa situação, né? Por qual perspectiva, né? E o luto, ele precisa ser dito, sim, né? E não é que a gente que vai estar bem todos os dias, vai ter dia que não está bem. E tá tudo bem olhar para essa emoção. A gente precisa olhar, sim, né? Eu falo, quando eu não tô bem, gente, não tô bem. Nós não precisamos ser mulheres maravilhas, nós somos seres humanos, que temos emoções, que temos dificuldades, desafios, isso faz parte da jornada. Mas no momento presente, eu olho o meu futuro. Estando com essas amigas queridas, a jornada fica mais leve. É isso. Eu acho muito bacana, Andréia, você colocar também, né, de olhar para o presente. Eu estou com uma amiga aqui que nos acompanhou na novena e está aqui também. E durante a pandemia, especialmente no ano passado, mês de maio, ela perdeu a mãe, né? E é uma amiga de infância. Então, é aquela amiga que confidenciávamos coisas, né? É aquela amiga que ou eu estava na casa dela ou ela estava na minha casa. Então, as nossas famílias se conhecem, né? E as nossas famílias nos conhecem intimamente. Então, foi a primeira experiência bem difícil que eu vivi. Você falou, né, que tinham pessoas que diziam para você, André, eu não sei o que te dizer. E muitas vezes, escutando a minha amiga, eu pensei, eu não sei o que dizer a ela. Eu não sei o que dizer. Mas uma das coisas que eu sempre falei e falo, né, é realmente isso, fazer a experiência de viver o luto. Isso é de extrema importância. Então, nós não vamos normalizar tudo isso que está acontecendo, mas nós precisamos viver, sim, esse luto. Né? Então, nos respeitarmos a esse ponto, porque essa pandemia, ela nos trouxe essa, entre aspas, oportunidade de olhar para dentro, nos enxergarmos, nos reconhecermos, mas, sobretudo, nos respeitarmos. E acho que uma das experiências do respeito é, infelizmente, diante da perda, né? Infelizmente pela perda, mas diante da perda também nos respeitarmos a esse ponto, de vivermos esse luto.
Se nós tivéssemos que falar, né, na dimensão da fé, e você coloca muito bem, então na dimensão da fé, o que é a morte, né? Falamos do luto, mas o que é a morte? A Claudina nos dizia, né, olha, a gente ainda tem um tabu em falar sobre o luto, e o tabu fica maior ainda quando nós falamos sobre a morte. Porque o que é a morte, né? Na perspectiva da fé, a morte é a porta de entrada para a vida eterna. E ao mesmo tempo em que nós, ao pensarmos isso, poderíamos ficar confortados, nós não podemos deixar também de lembrar, de ressaltar e de respeitar a dor do outro. Então nós sabemos que aquele que partiu está melhor, né? A morte na perspectiva da fé também, ela vai ser a cura, mas não temos como deixar de falar que a morte do outro nos deixa um vazio, né? E é esse vazio também que a gente tem que trabalhar. E quantos vazios nós vivemos nessa pandemia? O ano passado, então, nós tivemos, né, a perda da mãe da minha amiga. Uma semana depois, o meu tio-avô, que era o tio mais animado da família, era aquele tio que tudo que acontecia na família centrava em torno dele. Então, ele era o que unia, ele era aquele divertido, era um senhor, mas era um senhor que animava e tinha muito mais gás do que eu. Então, era muito mais. E, de repente, uma semana depois, ele vem a falecer. Então, isso foi bem marcante para nós, né? Mas, dentro de tudo isso também, a gente foi aprendendo a viver essa dor, essa perda, esse luto. Este ano, né, também há pouquíssimo tempo, no comecinho do ano, um colega, né, com quem eu tinha encontrado virtualmente no curso de pós-graduação, 2 semanas depois do curso, esse colega vem a falecer. Uma semana depois, esse colega, uma ex-aluna muito querida, 32 anos, né? E há 20 dias, uma amiga também de infância. E nesse meio do caminho, de novo, né? O que você fala da questão de viver o presente, porque uma das coisas que eu mais pensei foi quantas vezes, durante esse período, né? Um pouco mais de 1 ano e 3 meses, como bem lembrou a Camila, eu falei com todas essas pessoas. Eu procurei essas pessoas. A gente começou a viver a experiência do isolamento no meio da pandemia. Nós percebemos que esse isolamento, ele, na verdade, ele era um distanciamento. Mas esse distanciamento nos permitia também uma certa aproximação por causa da virtualidade, né? Então, os suportes, os veículos, as redes sociais poderiam fazer isso. E, mesmo assim, nem sempre nós fomos ao encontro dessas pessoas. Então, isso me fez refletir bastante também. Então, essa experiência do presente, para mim, ela tem sido muito mais necessária e muito mais evidente na minha prática. Então, de realmente buscar viver esse presente, olhar para as pessoas que eu tenho e que são, de fato, importantes para mim, as pessoas com quem eu tenho oportunidade de aprender muito e falar para elas que elas me ensinam muito. Né? Isso vai desde a minha família até os alunos, né? Pessoas que realmente são importantes para nós, para a gente também fazer essa experiência. Então, foi uma das coisas que eu tenho aprendido a cada dia durante esse período. Mas, para isso, precisei passar também por essas experiências de perda. Isso faz parte da jornada, né? É aprender. Muito bem. E precisamos olhar com o coração por tudo que eu vivi, com gratidão. Porque foram tanto carinho e tantos aprendizados. Não vou falar que foi fácil, que está sendo fácil, mas o aprendizado é muito grande. É isso, a Marta trouxe aqui que com o apoio das pessoas queridas torna-se um pouco mais fácil enfrentar nossos problemas, né? E de fato, né? Prova maior foi essa pandemia, porque a experiência aqui de casa a gente não viveu bem um luto, assim, a gente teve uma perda bem próxima, que foi uma irmã do meu avô, que faleceu, mas de morte natural, já estava com problemas de saúde, e acabou falecendo, e a gente ficou sentido, né, na época, mas o que a Gisele disse, a morte para nós, né, é o recomeço. E da maneira que ela estava vivendo, pelo menos eu entendi assim, que ela teve o seu recomeço. E ela era não falando aqui de nenhuma religião específica, mas ela era muito católica. Daquela que era canção nova de manhã, de tarde e de noite, que rezava todos os terços que aparecia. Então eu tenho certeza que ela está com certeza num lugar melhor. E isso conforta.
E além disso, tive também a possibilidade de perceber, né? Perceber o momento, perceber as pessoas que estavam comigo, perceber o apoio da família de verdade, quem é que realmente está aqui com a gente, tudo mais. Então, minhas tias fizeram várias escalas para ver quem ia ao mercado, para ver quem comprava as coisas, porque comprar só pelo aplicativo fica mais caro. Minha avó é tradicional, ela gosta da coisa comprada no mercado, que a gente olha, que a gente vê validade e tudo mais. Então, tive essa experiência, e a experiência da amizade também, né? Das partilhas que tivemos, dos aprendizados que tivemos, de tudo que vivemos nesse tempo, né? E o quanto foi bom isso tudo. A situação não é boa, de fato não é. A gente comentava, inclusive, essa semana, conversando sobre a live, que já faz 5 meses, por exemplo, que eu não vejo a Cláudia pessoalmente, né? Que ela também não nos vê. Em compensação, vejo a Andréia toda semana, né? Quase todos os dias. Gisele, pelo menos uma vez por semana, eu vejo pessoalmente, né? Mas ainda assim não é um relacionamento que a gente gostaria de estar junto, de abraçar e de, sabe? Vamos fazer alguma coisa, vamos combinar uma... Não tem, né? Não pode. Não é que não tem, não pode, né? Não dá. E, gente, acho que... Desculpa, cara. Pode falar. Tem um outro aspecto que a gente está falando do luto, da perda das pessoas, mas a gente também não pode esquecer dos outros lutos, né? A perda dos empregos, a perda dos contatos, a questão dos rituais que nós estávamos acostumados, as nossas festas. Nós somos um povo, né? O que a gente talvez tenha que resgatar diante de tudo que está acontecendo é a possibilidade de resgatar a felicidade do nosso povo também, né? Nós somos, né? Não nós éramos, nós somos pessoas extremamente felizes, né? Nós tínhamos uma característica do povo brasileiro e parece que tudo isso vem nos entristecendo diante de todos os processos pela qual nós estamos passando. Então, não é somente lidar com a dor da perda de alguém, que talvez seja a maior de todas, mas é também pensar de todos os outros lutos pela qual nós estamos passando, o quanto isso é necessário, o quanto isso é importante de nós falarmos. E assim, quando nos faltam os recursos, o que sobra no final disso tudo, né? A nossa família, as pessoas que nós amamos, os nossos amigos, as pessoas que realmente não vão nos abandonar. Eu vi isso muito dentro do processo terapêutico, da busca das pessoas, da continuidade de pessoas que já estavam, do adoecimento. Nunca se viu tanta gente adoecendo. E o que a gente faz para melhorar a partir de agora, né? Não somente a ideia de trabalhar a questão da saúde mental, mas a importância da vacina para todos nós, para que nós possamos resgatar a presença das pessoas, para que nós possamos estar juntos novamente, para que nós possamos resgatar a nossa economia, mas que tudo isso há uma necessidade, né, da vacina para todo mundo. Acho que hoje é um grande dia para todos nós, mas nós não podemos deixar de lembrar que quando falamos de luto, a gente tem que colocar um S bem grande, porque são lutos. As pessoas passaram, né, por diversos. Se eu não perdi alguém próximo, eu perdi alguém extremamente... se eu não perdi alguém que era tão próximo como a Andréia atrás, eu estou enlutada por todas as 460 mil pessoas que faleceram, né? Não dá para a gente trazer também uma positividade tóxica, né? De falar assim, tá tudo bem, vida que segue. Não, gente. Como a Andréia disse, vai ter dias que a gente vai falar assim, não tá tudo bem, e tá tudo bem, não tá tudo bem. Hoje eu tô triste, amanhã pode ser que eu esteja melhor. E fiquei muito pensativa também, sobretudo a Camila e a Gi,
que hoje estão mais diretamente, né, aqui dos professores que estão acompanhando a gente também, das crianças e dos adolescentes. Isso dentro da escola, dos lutos das crianças, dos lutos dos adolescentes, o quanto, né, que é importante também que tenha espaço para que eles possam falar sobre isso, que eles aprendam desde cedo que é importante falar sobre o sentimento, sobre a emoção, né? Então, é importantíssimo nós estarmos aqui, até porque dentro dessa conexão aqui, tem muita gente que tem filho. Eu não tenho filho humano, eu tenho filho cachorro, mas, né, mas ela está entediada em casa. Mas como eu, pai e mãe, posso trabalhar também dentro de casa com as minhas crianças, né? Como suportar tudo isso ali dentro? Como revelar também a minha dor para a criança e para o adolescente. Então, acho que é interessante a perspectiva, né, das meninas que estão dentro da escola e que tem também esse lugar importante, não somente da importância. Vou retomar aqui aquela ideia máxima nossa, né? A ideia da presença, a importância da presença. Então, educadoras... Eu gostaria só de compartilhar na prática, né? Como a gente viveu o luto, eu tenho filho, meu pequeno tem 10 anos, a minha mãe ficou internada há mais de um mês, né? Caminhando para UTI, enfim. E o Luca perguntava muitas das vezes, e a vovó, como tá? Melhorou? Não, não melhorou. Ah, melhorou um pouquinho? Um pouco. E aí foi seguindo. Penso que a gente precisa ser sempre muito transparente e verdadeiro nas nossas ações. Para que quando se acontece, como foi na nossa família, o luto, para que ele consiga elaborar. E aí mais, a Cláudia aqui, eu falo mais na minha linha terapêutica, a Cláudia vai falar na questão da psicologia, né? Nós precisamos entender que são pessoas diferentes. São crianças, mas são diferentes. Nós precisamos respeitá-las. E cada um reage de um jeito. Há crianças que, naquele primeiro momento, preferem não ir, por exemplo, num sepultamento. E nós temos que respeitar, né? Penso que não há a necessidade de forçar, mas sempre o diálogo. O diálogo é sempre o melhor caminho, com muita clareza, para que ele entenda, porque isso faz parte da jornada. Viver é isso, né? Vai ter dia que não está bem, e respeitar aquele momento quando ele quer falar, ou quando a gente precisa acolher, nós vamos acolher como nós. E sempre com o quê? Com a fé inabalável. Exatamente. Pegando os relatos que convivendo, né, principalmente no colégio, com muitas crianças, né? E como eu estou nos dois colégios, eu vejo aí as diferentes realidades e como isso afetou todo mundo, né? E olhando aqui também à minha volta, muita criança, como a gente comentava até essa semana, muita criança que perdeu a socialização. Crianças que nasceram próximo da pandemia ou nasceram durante a pandemia e que não conhecem outras crianças, porque não tem esse convívio, não tem esse contato, né? É triste dizer que está nascendo uma geração de pessoas antissociais, porque não tem essa relação com pessoas, né? Porque não está tendo a oportunidade dessa relação. E os alunos que podem ir para a escola, a gente precisa barrar o contato deles. E é muito ruim a gente ter que falar para ele, você não pode encostar no seu amigo. Cara, como machuca dizer isso para uma criança, mas a gente precisa manter os protocolos. E é mais forte do que a gente. Às vezes a gente olha ali, é brincadeira de criança. Como é que você diz para uma criança que não, você não pode brincar? Cara, eles estão brincando, eles estão sendo crianças. É difícil esse momento, né? No âmbito aí da psicologia, da terapia, e André e Cláudia podem falar melhor sobre isso, mas
Eu vejo, né, aqui também na minha família, meu primo de 3 anos parou de ir para creche, ele já tinha dificuldade de socialização. Agora ele até fica na casa das minhas tias quando precisa, porque a mãe dele precisa fazer alguma coisa, meu tio trabalha, mas assim, não é aquela criança acostumada a lidar com outras crianças. Ele lida com crianças mais velhas que ele, porque os primos já são mais velhos. Ele não tem um contato direto com crianças da idade dele para brincar com coisas da idade dele. E ele está se desenvolvendo uma criança além do tempo dele, por conta disso. Ele não está vivendo o momento dos 3 anos, ele está vivendo o momento dos 7, do 8, do 10, do 11. E tudo isso é um negócio que, de certa maneira, mexe muito com as crianças, né? Esse não poder. Por que não pode? Aqui acho que é interessante quando a Cláudia fala, né, da presença, e quando a Andrea fala também, né, da transparência com a criança e de respeitar o tempo da criança, né? As crianças, elas são super sensíveis, e hoje nós vamos olhar, especialmente falando dos alunos, nós vamos perceber que eles estão, assim, totalmente envolvidos e conscientes sobre essa situação. Então, nós temos uma criança do primeiro aninho, com 6, caminhando para 7 anos, que vai falar para a gente sobre morte, que vai falar para a gente sobre luto, que vai mostrar para nós preocupação. Se de repente um coleguinha, se de repente alguém da família dele, especialmente agora, né, vir a contrair Covid. Fazer uma partilha, a Camila conheceu essa criança que eu vou comentar, então lá no liceu nós temos o aluno Matias. O Matias é uma pura alegria, ele é uma sensação. Então é aquele menininho que ele ficou doente, 2 dias ele ficou sem ir para a escola, e quando ele apareceu ele queria abraçar todo mundo. E ele saía correndo, e quando ele chegava bem pertinho para abraçar, ele falava, ai, não pode. E a gente, ai, Matias, não pode, não pode, ele doido para abraçar. E há mais ou menos umas 2 semanas, o Matias estava bem tristinho, bem cabisbaixo, e todo mundo conversando, porque ele é todo serelepe. E todo mundo perguntando, Matias, tá tudo bem, tá tudo bem? E eu achei sensacional, ele disse não, né? Não tá tudo bem, o que aconteceu? Minha mãe viajou, né? Sua mãe viajou, Matias? Por que sua mãe viajou? Porque minha avó tá com Covid, e minha mãe foi cuidar dela. E aí, as crianças começaram a partilhar várias questões relacionadas à pandemia, relacionadas ao Covid, relacionadas à morte, e de repente ele disse assim, vamos falar de uma coisa boa? E a gente, verdade, vamos falar de uma coisa boa, Matias. Mas ele fez bem assim mesmo, eu falei, meu Deus, eu ainda pensei, olha o repertório dessa criança, vamos falar de uma coisa boa? Eu, verdade, né, Matias? Aí depois todos os outros, é verdade, Matias, vamos falar de uma coisa boa. Mas é interessante porque, assim, as crianças, os adolescentes, porque eu falava há um tempo atrás, né, a criança ela não está sentindo tanto, o adolescente sente mais. Hoje eu vejo que não. Ambos sentem da mesma forma. É claro que uns mais que os outros, justamente, como bem fala a Andrea, porque são diferentes. Mas nós vamos perceber, tanto nas crianças quanto que nos adolescentes, um alto nível de ansiedade. Então, são crianças mais ansiosas, são crianças que também falam muito, né? Assim como adolescentes, falam muito sobre a possibilidade, sim, de receber logo uma vacina. São crianças que falam, né? Olha, a minha avó tem tantos anos, o meu avô tem tantos anos, então eu não visito o meu avô, eu não visito a minha avó há mais de 1 ano. Então, como que eu falo com meu avô? Fiz aniversário, teve uma outra adolescente que falou, eu fiz aniversário, foi a primeira vez que o meu aniversário eu não comemorei com a minha família. Mas aí minha mãe fez um bolo e fez uma videochamada no Zoom, ela disse assim, com toda a minha família, todo mundo cantou parabéns, eu fiquei muito contente, mas no final eu fiquei tão triste. Eu falei, mas por que você ficou triste? Ela falou, porque não foi a mesma coisa. Eu queria o abraço, eu queria estar junto. Então, e é verdade, né? Assim, nós também queremos isso. Então, o que a gente faz hoje com o nosso adolescente? Porque aí nós temos 2 responsabilidades. Mas a primeira dessas responsabilidades é trabalhar a educação na perspectiva do acolher de verdade. Não que antes não fizéssemos isso. Fazíamos. Só que hoje, a nossa responsabilidade com o acolher é essa responsabilidade mesmo de ter a total atenção, né, ao sentimento dessa criança, ter total atenção às reações dessa pandemia na vida dessa criança, né, no desenvolvimento dessa criança. Perceber como é que essa criança está inserida, esse adolescente estão inseridos nesse meio. Perceber qual é o suporte que nós, enquanto escola, precisamos dar,
tanto para essa criança e para esse adolescente, como também para a família. De novo, não que nós não fizéssemos isso, mas até então, nosso viés, a nossa linha, o nosso objetivo, ele estava totalmente na formação acadêmica. Pensávamos na formação e promovíamos também uma formação integral, olhando para essa criança como um todo, formando essa criança na sua integralidade como ser humano, né? Sim, pensávamos, hoje mais do que nunca. Então eu preciso me ater também a isso. Eu preciso me ater que essa criança, de repente, está passando por questões que estão totalmente desligadas a essa pandemia hoje em casa. E que por isso, muitas vezes, lá na sala de aula, ele não está conseguindo se desenvolver. Eu preciso ter isso. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Né? Mas assim, o nosso olhar, que já era atento, ele ficou 5 vezes mais atento. E aí, gente, eu vou pegar da criança e vou levar para um outro lado também. E eu também tenho o educador. Então eu preciso olhar para essa criança, mas eu preciso olhar também para esse educador, né? Porque ele está ali, ele está no dia a dia. Então essa presença também se faz com esse educador. Eu preciso ter esse olhar que é muito mais atento, porque sempre foi atento, mas agora muito mais atento para a criança, para o adolescente e para o educador que está com ele. Assim, é um desafio muito grande, né? Mas é viver a experiência da presença, né? No sentido e na sensibilidade que essa presença nos pede. E a forma como isso tudo vai atravessar cada uma das pessoas. Então, de respeitar, né, que cada um vai atravessar de uma maneira diferente. O pessoal foi comentando aqui durante a fala da Andréa, a fala da Gi, e que, inclusive a Débora cita, né, o meu filho tem sede de viver, e todos nós, sobretudo o jovem, né, ele quer, e hoje a ideia da vacina é a nossa possibilidade. Já te dou a palavra, Cá. Hoje é a nossa possibilidade de sobreviver a tudo isso, realmente. Mas, além, né, claro que a vacina acho que está em todo lugar, mas acho que além disso, de nós nos fortalecermos enquanto rede, enquanto comunidade, até o nosso espaço aqui, esse espaço de troca, esse espaço onde a gente possa trazer esses temas, é extremamente importante, né, dentro desse bate-papo. Vai, Cá. Não, é só que tem uma pergunta aqui da Júlia que faz sentido com tudo isso que a gente está comentando agora, só para já responder junto, que é qual a melhor forma de amenizar a tensão da volta para a vida social? E aí, Andréa? Eu penso que não há uma receita de bolo, né? Você precisa identificar quais recursos que para você faz sentido. E a gente até já ia até falar sobre isso um pouco mais para frente, né? Mas tantos recursos. Para mim, a fé é importante, é um recurso, algo que me ajudou muito, porque eu também, além do luto, vivi a experiência da Covid com o meu filho, com o meu marido. Eu tive, né? A gente viveu, experienciou também a Covid, e muito da meditação, a prática de meditação e o que ficar melhor para você, né? Cada um tem gente que prefere fazer mindfulness, tem gente que prefere fazer Ho'oponopono, como eu gosto, né? O que faz sentido para você e tá tudo bem. Ou simplesmente fazer, sabe o quê? Uma respiração, né? Respira, inspira e não pira. É simples assim, né? Então, a minha sugestão é se conectar com o seu coração, buscando recursos. E se isso estiver transbordando, busque ajuda profissional. Acho que a Andréa toca num ponto que é fundamental, né? Nós temos diversas possibilidades, a fé, né, independente da sua crença, os processos, a busca de terapêuticas diversas, né? E caso nada disso tenha uma solução, uma ajuda, buscar uma ajuda especializada, uma ajuda terapêutica, né? E essa terapêutica que pode ser o psicólogo, o médico, o psiquiatra. Acho que, né, num dos temas que nós trabalhamos lá no ano passado, a gente reforçou muito esse lugar,
buscar aquilo que nós temos como possibilidade. Claro que os nossos amigos podem ajudar muito, mas nós não podemos esquecer que alguns traços aí são indicadores de um processo depressivo, né, de uma psicopatologia, de um processo de saúde mental. Então, há necessidade de uma busca especializada. E aí, essa busca especializada dentro do próprio SUS, né, Vivo SUS, dentro de processos que podem ser também privados, mas de buscar ajuda. E se você não conseguir sozinha, buscar pessoas que possam te ajudar a fazer esse caminho, mas não deixar de buscar, não achar que isso é uma bobeira, não achar que isso vai passar do nada, porque às vezes, quando nós já percebemos, o processo já tomou conta e isso é bastante perigoso. Então, não somente pensando na questão da Covid em si, né? Da doença, da Covid em si, mas também da questão da saúde mental, que foi e ainda é um tema bastante importante. Muito bem. Mais perguntas aí, Camila, para nós? Ou vamos seguindo? Não sei se a Gi quer complementar. Vamos seguindo. A gente está chegando no nosso... Tá chegando em uma hora, né? Eu tô na esperança de que as 4 horas funcionem. Se a gente cair, vocês sabem o que aconteceu. Deu 1 hora e o Instagram falou que dava 4 horas, mas é mentira. É uma cilada, Bino. E, enfim, é só para descontrair, gente, porque, né, a gente fica na tensão, mas o assunto é sério, né? A gente precisa tomar esses cuidados de entender o outro nesse momento. Nem todo mundo está bem, né? Então a gente precisa ter um pouquinho mais de sensibilidade, um pouquinho mais de olhar para o outro, um olhar mais humanizado, um olhar mais perspicaz da coisa, né? De perceber, se o outro está ali quieto, por que ele está quieto? Por que neste momento que ele tinha que ele está ali convivendo com outros finalmente, depois disso tudo, por que agora ele está quieto? Né? Que nem a Gisele disse na situação do Matias. O Matias é uma graça, né? Mas eu não consigo imaginar o Matias triste. Porque o Matias, ele é pra frente, ele é alegre. Ele comemora até que vai ter a hora do lanche. Nós vamos comer! Então, assim, de fato, perceber essa pequena coisa, né? A gente tem um outro aluno também que tá vivendo luto, né? E que ele era muito apegado na avó materna, e que agora ele perdeu essa avó paterna, na verdade, e essa avó quem cuidava dele quando ele ia para casa do pai. E aí ele ficou um aluno agressivo, que ele não era. Ele era falante, mas ele não era agressivo. E de repente ele se tornou um aluno agressivo, que retruca, que a gente conversa com ele e ele responde. Ele não era assim, né? E eu fui conversar com a professora do Integral para saber o que estava acontecendo, por que estava... Porque ele estava assim, diferente, estava tudo bem, e ela falou, não, ele acabou de perder a avó, e por isso ele tem retrucado, por isso ele tem respondido, e ele está vivendo o luto dele assim. Então eu consegui entender e fui trabalhando isso durante a catequese, para ele entender o processo da morte também, né? No âmbito espiritual, que é o âmbito que eu podia trabalhar com ele, né? Mas acho que a Gi pode falar até um pouco melhor, né? Na questão da orientação dessas crianças com relação a isso, né, de comportamento mesmo, porque o comportamento deles ou tem aquele que vem e se comporta como se nada estivesse acontecendo, tem aquele que vem e se comporta como um adulto, deixa de ser criança porque ele precisa se resguardar, ele precisa tomar os cuidados dele, tem aquela criança que vem e quer ser criança, não é porque não tá nem aí, mas é porque é o jeito dela de ser criança. Tem vários perfis que a gente vai reconhecendo nesse processo, né? E tem também a questão dos adolescentes que continuam agindo como se a pandemia já tivesse acabado. E isso é uma grande preocupação nossa, né? De ver os alunos se abraçando e se beijando e se cumprimentando como a gente costumava fazer no momento que a gente podia fazer isso mesmo. E pensar, poxa, como é que a gente lida com isso, né? Eu acho que aí a gente vê também uma outra questão que é importante, né? Esse período, esse pouco mais de 1 ano e 3 meses aí, ele trabalhou conosco a potencialização dos nossos valores.
Então, quando nós vemos, por exemplo, né, alguns adolescentes que ainda acreditam que a pandemia ela já acabou, nunca existiu, na verdade, infelizmente, para a maior parte deles, é uma construção que vem de casa. Então, é essa construção que se tem também em casa, não todos, é claro, né? Nós sabemos também que não é assim, mas aí é um outro fator que nós temos que lidar durante esse período, né? Temos lidado, na verdade, durante esse período, é trabalhar um pouco mais ou desconstruir alguns valores, né? Que até chamaria de contravalores, que pregam totalmente contra a vida. Então, se nós falávamos que vida é importante, né, e dentro da construção que nós quatro acreditamos, a gente fala muito isso, né? A gente vive realmente defendendo essa vida agora mais do que nunca. Então, a gente tem que falar que essa vida é importante, mas a gente tem que mostrar de que maneira, muitas vezes, as nossas ações elas vão totalmente contra a vida. E não é só a sua vida, não, mas é a vida do outro. E também faz parte do nosso papel, agora mais do que nunca, mostrar que aquilo que eu faço, ele causa um impacto na vida do outro. Haja vista as mais de 430 mil famílias, né, que estão vivendo essa dor, que estão vivendo esse luto, que podem nos contar essa história. Porque a gente não consegue falar, olha, tal pessoa foi infectada por tal pessoa. Não. A gente consegue dizer que houve um contato. E esse contato, infelizmente, causou uma infecção. E aí nos cabe perguntar e também perceber, né? Por que houve esse contato? Como se deu essa infecção? Será que eu estava realmente me cuidando de maneira adequada? Será que eu pensei? Então, isso é uma coisa que a gente faz muito com os alunos também. Então, agora as escolas elas estão recebendo aí um percentual, né, de 35% do número de matriculados, né, diariamente na escola. Por mais que nós trabalhemos, né, num escalonado, então os alunos não vão todos os dias, mas de maneira escalonada eles estão na escola. Todos os dias nós temos que fazer com o mesmo ou com outros grupos de aluno sempre esse diálogo, né? E não é discurso não, é diálogo mesmo, fazendo com que eles entendam, olha, você veio para a escola, você quer vir para a escola, mas você precisa entender que vindo para a escola você também se compromete com a vida do seu professor, do seu colega, da sua família e com a sua vida. A gente começa de trás para frente, mas para ele entender que tudo é a partir dele, né? Então é a partir dele. Se ele não tiver essa consciência ao voltar para casa e realmente, né, se preservar, realmente viver essa experiência do distanciamento, nós podemos colocar tudo isso a perder. E podemos colocar até mesmo vidas a perder. Então, assim, hoje a gente tem ainda essa questão, né, de realmente fazer com que alguns contravalores sejam desconstruídos. Por mais que nós falemos, não está aí, eles entendem, eles estão vendo, não estão vendo, eles não entendem, né? Precisamos ainda. Temos adolescentes, crianças, as crianças são sensacionais, né? E temos adolescentes tão sensacionais quanto as crianças, que têm essa consciência e que pensam em iniciativas também para auxiliar, né, ajudar, clarificar aos colegas, né, a importância de tudo isso, nós temos. Mas, em contrapartida, ainda temos também um grupo que, infelizmente, não pensa assim. Então, eu vejo que hoje, né, é um papel da comunidade, e aí eu vou falar da comunidade escolar puxando a sardinha para o nosso lado, mas é o papel da comunidade, né, trabalhar realmente isso. Então, assim, é o fortalecimento de valores. Ao mesmo tempo em que nós falamos, né, durante esse mais de 1 ano e 3 meses aí, as pessoas que, de fato, pensam a favor da vida, elas se unem. E elas trabalham juntas, né? Nós temos aí também um grupo que vai se unir, mas de maneira contrária. Então, o que nós precisamos fazer? É tentar buscar e trazer todos para a mesma direção. As coisas estão caminhando do jeito que, infelizmente, estão caminhando, porque nem todas as pessoas estão na mesma direção, né? E isso é o nosso maior desafio. E nesse viés, né, nesse caminho, na verdade, nesse contexto, a educação se faz de extrema, extraordinária importância, né? Sempre fez, né? Sempre fez e agora mais do que nunca. Bom, a gente tem várias questões aqui, né? O Thiago fala de uma questão
como que o valor da vida, né, a questão de lidar com o luto, o valor da vida, o distanciamento do outro. E eu achei isso interessante porque é justamente, né, hoje, para preservarmos a vida do outro, é preciso que estejamos distantes. Mas a distância com um limite físico, não a distância relacional. Nós nos propusemos a falar desse relacionamento interpessoal, né? Para estar perto, não precisa estar perto fisicamente. Então, acho que nós valorizamos ainda mais, né, esse lugar. Nunca tanto quanto hoje, né? Quanto nesse momento, sobretudo agora, a importância do outro. Acho que a Andrea começou falando sobre isso, sobre esse lugar de valorizar, de celebrar a vida, de celebrar a gente acordar e acordar bem, acordar com saúde, acordar as pessoas que nós amamos, né? Que elas estejam ali. E eu não sei se a gente está chegando no final, mas eu queria deixar aqui uma coisa que me tocou muito durante essa pandemia, que foi os recursos que eu busquei, né? Então, assim, eu gosto muito de série, eu gosto muito de filmes, e eu assisti a um documentário já meio batido, mas queria deixar aqui como uma reflexão para vocês. O Amarelo, do Emicida, ele traz, né, dentro não somente as melodias, a música, as letras, mas ele faz a conexão do amar elo. E ele traz, né, a importância de que tudo, né, que a gente precisa é de nós mesmos. Ele fala, né, tudo que a gente tem é nós. Então, é isso, gente. Eu acho que a nossa experiência, seja na clínica como eu, na escola, no trabalho, seja de qualquer forma, de qualquer maneira, ser bom para o outro. Se você puder ser bom para o outro, se você puder ajudar de alguma forma ou de alguma maneira, tudo que a gente tem é o outro. E às vezes o outro nem é o nosso pai, a nossa mãe, né, que nos geraram ou que nos cuidaram, alguém que nos cuidaram desde o início. Mas é o amigo, são os nossos parceiros, as pessoas que são companheiras e que estão realmente ali fazendo esse papel de presença na vida. Então, aquela ideia, né? Se você tiver que ligar, liga. Se você tiver que comprar um bolo para festejar, compre. Se você tiver que comer alguma coisa hoje, coma. Satisfaça a sua criança interna, porque a gente não sabe até quando, né? A gente não sabe até que momento nós teremos realmente todas as pessoas que nós amamos ali junto com a gente. Então, acho que essa é a minha mensagem. Que baita mensagem! Uau! Muito boa! Exatamente. Só para dizer, a gente passou de 1 hora de live, mas a gente começou a falar mesmo do tema, já tinha passado um pouquinho das 18 horas. Então, acho que a gente consegue ficar mais uns 10 minutinhos. Se Gisele e Andréia quiser fazer considerações, né, com relação a tudo isso, mas eu já vou deixar aqui no ar para vocês irem comentando se vocês têm interesse em mais lives como essa, que aí já vem o meu lado jornalista e meu lado marqueteira. Se vocês têm mais interesse em lives como essa, vão comentando aí, porque a gente está estudando a possibilidade, estudando temas que a gente possa abordar. Se vocês querem live ou se vocês querem podcast, ajuda a gente a pensar em tudo isso junto com vocês, para a gente ajudar também o outro, né? Que essa é a nossa ideia de troca, né? De ajudar também vocês. Não esquece de mandar um aviãozinho para os amigos, depois vai ficar salva a live, tá? Então... depois eu vou compartilhar com as meninas também a live que elas vão publicar no IGTV delas e vocês vão poder compartilhar com as pessoas e tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Quem não pôde assistir não tem problema, assiste depois, da maneira que conseguir. O mais importante é a gente conseguir tocar todo mundo, né? E fazer todo mundo pensar junto com a gente, partilhar isso junto com a gente. Eu vou deixar agora o microfone para vocês. Ah, delícia! Microfone pra gente, uau, a gente gosta, hein? Então, só para deixar aqui meu recadinho para vocês que estão aqui. Primeiro, gratidão pela
disposição de estar conosco. E ame incondicionalmente, perdoe sempre, sempre, sempre. Viva o presente, mas namore o seu futuro com ações específicas, olhando o seu futuro, né? Mas aqui, agora, no momento presente. E eu tenho certeza que será uma vida mais leve, de realizações e resultados extraordinários. Gratidão pela oportunidade e a live vai para o YouTube também, hein? Vai para o YouTube. Obrigada, meninas. Galera, gratidão pela oportunidade. Nossa, a Andréa comemorou quando a Camila disse que o microfone estava conosco. Eu comemoro 3 vezes, mas falar o quê depois de tudo isso, né? De Andréia, de Cláudia. Meu Deus do céu. Só agradecer também por essa oportunidade, foi incrível. Acho que extremamente oportuna, da mesma forma oportuno tudo que nós falamos e tudo que nós vimos aqui também e ouvimos. Cláudia, o Tiago que você respondeu, o Tiago Caveriani, ele é psicanalista. Tiago é irmão de um ex-aluno meu, né? Um ex-aluno muito querido, Fernando. O Tiago é amigo do Antônio, tá? O Antônio que trabalha conosco, o Tiago é amigo do Antônio também, para a gente ver como esse mundo é pequeno, né? Mas, enfim, só agradecer e falar, né? Que se eu pudesse resumir tudo isso que nós dissemos, né? E algumas ações que nós pudéssemos também começar a seguir para realmente fazer a experiência de viver o presente. Adorei, viu, Andréia, namorar o futuro, gostei disso, tá? Tem vídeo no canal no YouTube dos Irmãos Coach. Ah, gata, já vou dar uma olhada. Eu gostei dessa história de namorar. Eu gostei dessa história de namorar o futuro. Eu gostei. Gostei bastante. Então a gente dá uma ficada mais intensa com o presente e aí a gente namora o futuro. Gostei disso, tá? Eu acho que uma frase que resumiria, é uma frase que vai ser um clichê, mas é uma frase de um grande poeta, que já não está mais conosco há muito tempo, né, Renato Russo. Minha amiga Lucélia que está aí, sabe que nós éramos fanzérrimas na adolescência, ainda somos, né? Ele diria para nós de tantas, tantas, tantas. Teve uma música que ele nos disse, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E aí quando a Cláudia fala, né, do documentário do MC, da Amarelo, que é lindo, né? Amar é um elo, né? Ó, amar, elo, né? Amar é um elo. Então, amar significa unir-se ao outro. No início, a Camila falava, né? Ninguém vive sozinho. E se alguém disser que consegue viver sozinho, é mentira, é verdade, porque a experiência do amor ela é feita com o outro. Ainda que falemos do amor próprio, ele é importante, ele é necessário, eu só vou enxergar a importância de amar o outro quando eu também me amo. Se eu não me amo, eu não consigo enxergar a importância de amar o outro. Mas quando eu me amo e enxergo a importância de amar o outro, eu cuido. Eu cuido do outro porque eu também quero ser cuidada. Então, acho que essa nossa live aqui, ela foi para isso, né? Para que nós nos cuidássemos umas das outras e de todos que estão aqui recebêssemos esse cuidado também. Então, nos cuidemos. Muito obrigada, foi sensacional. Nós falamos demais, como vocês podem perceber, né? E a maioria que nos conhecem aqui, como podem constatar sempre, mas foi sensacional, foi um privilégio. De verdade, meninas, foi um privilégio estar com vocês, foi um privilégio ler o nome de cada uma das pessoas que foi entrando aqui, tá? Muito obrigada, que nós saibamos realmente nos amar, né? Nos amar todos os dias, como falou a Andréia, namorar o nosso futuro também e amar a cada uma das pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que nós amamos e que também nos amam. Beijo imenso, foi um privilégio. Deus abençoe todos vocês. É isso, gente. É isso, gente. É isso. A partilha, né? O outro Tiago aqui escreveu sobre a questão do relacionamento interpessoal, não é mais uma questão de... ele fala muito da questão da partilha, né? Da necessidade da partilha. E foi isso mesmo, Tiago, que a gente fez, né? Nós nos sentimos tocadas, né? Diante das questões que estavam aparecendo, né? Nas nossas vidas, de modo geral. E quisemos fazer essa live como o início, né, de um projeto, de uma ação, para partilhar caminhos, para partilhar valores, processos, onde a gente pode realmente se cuidar de alguma forma. É isso. Eu queria aqui só fazer aqui menções honrosas, porque tem pessoas aqui nessa live que não entram no Instagram,
que não usam o Instagram e que fizeram questão de estar aqui com a gente, que é a Paty, do Fundi 2, que eu segurei para não falar aqui, né? Porque é a Mamis que tá aqui com a gente, e Gessiara, que também tá com a gente. Teve mais gente que tentou entrar, mas que não usa Instagram, então não sabe como fazer e não conseguiu entrar também, mas não tem problema, porque depois eu vou mandar o vídeo. E tantas outras pessoas, né, que fizeram questão de ficar com a gente, de estar com a gente, de partilhar com a gente, né? A Marta não conheço, mas já considero pra caramba, né? Porque trouxe partilhas bacanas, o Thiago também. Marta trabalha no Olha liceu. aí. É, parceirona. Vou conhecer pessoalmente. Vai. Meta de vida. E, enfim, tudo isso. Gratidão pelo momento, pela disponibilidade, principalmente André e Cláudia, né? Porque Gisele e eu tivemos a ideia, convidamos e elas aceitaram e já estamos pensando em outras possibilidades. O pessoal aqui já comentou que quer muito que a gente continue, então nós vamos estudar tudo isso, estudar a melhor forma de fazer tudo isso. E aí a gente volta com novidades para todos vocês. Alguém mais quer fazer alguma consideração, alguma coisa? É isso? Acho que é isso. Então não Temos uma live? Temos uma live? Vai ter live sim, e teve live. Então eu quero agradecer a presença de todos que estiveram com a gente. Deixar aqui o meu recado de sempre, de que compartilhe a live depois que estiver no Instagram com as pessoas que vocês acham que merecem ver essa live, que precisam, né, dessa partilha também, né, e que tá precisando desse apoio, né, na vida. Compartilhem também com aquelas pessoas queridas que você tem para dizer, olha, a gente está junto, a gente quer estar junto, né? E não se esquece também de seguir a gente, quem quiser seguir aí para ver outras coisas. Segue lá o perfil dos Irmãos Coach, porque vale a pena. Tem muitas dicas de como a gente superar tudo isso, aproveitar oportunidades, mesmo no momento de dificuldade, de como ter resiliência. É difícil, não tá fácil para ninguém, né? Nem pra gente tá fácil de ficar longe, de manter a distância. Nós que somos seres, principalmente nós 4 aqui, que somos seres que gostamos do contato, de estar junto, de conversar e de partilhar e de dar risada junto. Então, estar aqui pra gente é um prazer muito grande. Vou dizer uma palavra difícil, é um prazer inenarrável e a gente se vê por aí. Meninas, beijos, bom fim de semana, ótimo fim de sábado para vocês e a gente se vê por aí nas nossas conversas da vida. Tchau, gente. Amei. Beijo, gente. Tchau, tchau.